Fala galera do sexto ano, professor Fernando Shows para mais uma aula de História. Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre o Oriente Médio e Extremo Oriente, da Índia e da China, mas essa é a aula 2, tá? Então na aula 1 nós falamos sobre a Índia e na aula 2 nós vamos falar sobre a China, tá bom? Tranquilo? Especificamente nessa aula você vai ver os seguintes assuntos: povos do Vale do Huanghe, civilização chinesa e cultura e sociedade. Bom, para começar a aula você sabe que a gente precisa se localizar geograficamente, né? Até porque esses são os temas centrais do estudo da história: tempo e espaço. O tempo a gente sabe que a gente está vendo aqui há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. E o espaço eu vou te relocalizar novamente. Então acompanha comigo aqui, ó. Volta comigo aqui nesse mapinha. Então, nós estudamos, tá? Crescente Fértil lá no começo, que é essa região pontilhada de vermelho ali, onde está ali o Rio Tigre, o Rio Eufrates e o Rio Nilo, ok? Na outra aula nós falamos sobre a Índia, ali onde está de roxo ou lilás. E agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Vale do Rio Huanghe na China Antiga, onde está meio de vermelho, meio rosado, laranja, aí depende da cor que você vai olhar. Tranquilo? Vem aqui comigo então. Lembra, e eu vou te relembrar, vou bater nessa tecla até você aprender. Os rios são fundamentais, tá, para o desenvolvimento dessas cidades aqui nesse período histórico. Isso porque a agricultura é a principal fonte de vida das pessoas. E o excedente agrícola é o que acaba incentivando para que elas realizem comércio. Então, basicamente, agricultura e comércio são a base econômica dessas sociedades. Você também não pode esquecer da questão das guerras, tá? Porque é muito comum a gente ter várias guerras durante esse período histórico dessas civilizações que nós estamos vendo. Porém, a China, ela tem algumas particularidades que eu preciso te falar. É muito importante que existem vários aspectos da cultura chinesa que estão presentes na sociedade até hoje em dia. Isso. Você se lembra na aula anterior quando eu falei sobre a Índia e que aspectos culturais e religiosos também estão presentes até a atualidade? Vou te dar um exemplo. Lembra lá da Índia, do regime de castas lá? Que foi proibido em 1940, mas culturalmente ele ainda existe? Pois é, na China também existem vários aspectos culturais que estão presentes até hoje na atualidade. Tranquilo então? Então, ó, vem comigo aqui. Para a gente estudar a história da China, ela é dividida em dinastias. É bem importante eu te falar que assim, a história da China ela é muito extensa. Então eu não vou conseguir falar toda a história dela nesse vídeo aí para você. Mas eu vou te dar um toque sobre cada uma dessas dinastias até que você se interesse a estudar mais ou memorize as principais aí. Tranquilo? Então, ó, vem comigo, eu vou colocar na sua tela aí sobre a dinastia Shang, ok? A dinastia Shang governou a região da atual China entre 1766 e 1046 a.C. A dinastia teve várias capitais, sendo Shibó uma cidade fortificada, totalmente cercada por muralhas. A essa dinastia é atribuída a criação de um sistema de escrita, com base em logogramas. Vem comigo aqui. Eu já vou falar sobre a escrita para você. Antes eu preciso te falar sobre a questão das muralhas, tá? Você já deve ter ouvido falar sobre a muralha da China, né? Isso. Até muito tempo atrás existia uma questão, né, uma dúvida que as pessoas tinham, que se era possível ver a Lua pelos satélites que nós temos hoje, tá? Eu não vou te dar a resposta. Vai lá pesquisar sobre isso, tranquilo? Porque isso é uma curiosidade. Mas, voltando a falar aqui, a China ela tem um desenvolvimento militar também muito grande. Porque esses povos ali no Extremo Oriente também viviam em constantes guerras. Só que os chineses eles construíram várias muralhas e que começou na dinastia Shang. E vai continuar tendo a construção dessas muralhas nas outras dinastias também. Porém, a dinastia Shang ela é muito atribuída pela questão da invenção da escrita, o logograma. Logograma, isso, momento soletrando, logograma. Ó, travei. Não dá risada de mim, calma. Logograma, aí, agora acertei. Esse estilo de escrita, ele permanece até hoje. Então, quem aprende
a escrita chinesa tem que revoltar, tá? Tem que voltar na história e aprender essa aqui desse período que a gente está estudando. Eu vou te mostrar aqui algumas imagens com a escrita e os seus significados. Acompanhe comigo aqui. Olha só, esse primeiro simboliza o fogo, o outro cinzas, chama, árvore, floresta e livro. Vem comigo aqui que eu vou te explicar. Olha, lembra que quando a gente aprendeu sobre o alfabeto fenício, eles inventaram símbolos para os sons. Os logogramas, eles são símbolos para palavras. E às vezes duas palavras juntam frases, né? Ou outra palavra também. Tranquilo sobre isso? Bom, agora a gente vai falar sobre um pouquinho mais da organização social da dinastia Shang. Por isso, vem comigo aqui na tela. Olha, sociedade organizada pela dinastia Shang era fortemente hierarquizada. Estou travando tudo para falar, mas fica tranquilo aí, tá? E estratificada. A população camponesa trabalhava para sustento dos governantes. Havia ainda grande destaque à atuação guerreira nessa dinastia. Vem comigo aqui. Ser guerreiro é uma função de prestígio durante essa dinastia aqui, principalmente durante a dinastia Shang. Então, guarde isso na sua cabeça que guerreiros são bem importantes durante esse período histórico aqui. Vamos falar sobre outra dinastia? Agora eu vou falar sobre a dinastia que sucedeu a que nós estávamos falando, que é a dinastia Zhou. Então, vem comigo aqui na tela. Sucessora da dinastia Shang, os Zhou vieram da parte norte do rio Yangtze, que governaram entre 1046 e 256 a.C., construindo a mais longa dinastia da história chinesa. Eles foram responsáveis pelo amplo desenvolvimento da agricultura, com a produção de trigo, pães, arroz, amora, gengibre, entre outros. Após a invenção do arado e de um sistema de irrigação, também desenvolveram a fundição do ferro. A história da dinastia Zhou é marcada por fases de poder e de decadência, mas eventualmente de fragmentação do reino. Tranquilo? Olha só então, te falei sobre a questão da agricultura, né? Então, eu espero que você tenha notado ali os principais alimentos que eram produzidos por eles. Então, trigo, pães, arroz, amora, gengibre, entre outros. São a base da alimentação aí chinesa nesse período. Essa dinastia, ela é marcada por instabilidade e também ela é a mais longa. Isso que também explica a sua instabilidade. É difícil manter muita estabilidade durante um longo período histórico. Bom, vamos para a próxima. Agora eu vou falar sobre a dinastia Qin, tá? Ela é a dinastia responsável por unificar os reinos e formar o primeiro império na China. Então, olha a importância dela. Ela unificou os estados e criou o primeiro império. Bom, eu vou te falar sobre o primeiro imperador, mas acompanhe aqui comigo na tela para você entender um pouquinho mais. Shi Huangdi tornou-se o primeiro imperador chinês. Ele governou de forma rígida e estabeleceu a padronização do sistema de escrita, bem como de pesos e medidas. Preocupado com a proteção do império e para evitar invasões dos povos da Mongólia e da Manchúria, Qi ordenou a construção da Grande Muralha. Volta aqui comigo. Lembra que eu te falei lá sobre a construção da Grande Muralha, que é a muralha da China? Começa durante a dinastia Qin. Por quê? Porque os povos da Mongólia e da Manchúria estavam atacando constantemente os chineses aqui. E o imperador, ele teve uma preocupação em proteger essa região. Então ele mandou construir a Grande Muralha da China, que ela vai sendo construída e vai sendo aperfeiçoada ao longo também de outros tempos históricos aqui da China, tá? Outra coisa que você precisa anotar aí, que é a questão da padronização da escrita e dos pesos e medidas. Por que ele faz isso? Porque isso vai facilitar o comércio. Facilitando o comércio, melhora a questão financeira. Melhorando a questão financeira, o império passa a prosperar. Ok? Bom, volta aqui que eu tenho uma informação bem importante sobre a muralha para você. Então vem aqui na tela. Olha só. A muralha da China é uma construção de mais de 8.000 quilômetros de extensão. Sua construção contou com o uso maciço de mão de obra escravizada, comum no território chinês. Foi esse imperador que ordenou também a construção do exército de terracota. Vem aqui comigo. Olha, eu te dou um tempo para você pausar esse vídeo aqui,
tá? E pesquisar aí do lado da sua aba de pesquisa sobre os soldados de terracota. Você vai ver que eles são impressionantes e garanto que você vai querer saber mais sobre eles. Bom, mas eu também preciso te falar que olha a extensão da muralha da China em que nós estamos falando. 8.000 quilômetros. É muita coisa, né? Bom, eu vou entrar agora em outra dinastia, que é a dinastia Han. Acompanha comigo aqui na tela. Com a dinastia Han, entre 206 e 220, o Império da China vivenciou um período de inúmeros conflitos e de grande expansão territorial. Para a prática do comércio, foram abertas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, que ficavam conhecidas como Rota da Seda. Ou seja, a seda também vai ser um produto importante desenvolvido pelos chineses, que não existia no Ocidente. Mas lembra a questão do comércio que ela ocorre? Então, a base da vida das pessoas nessa época é a agricultura e o comércio. A Rota da Seda ela vai ser fundamental, porque ela vai existir aí desde esse período de 220 depois de Cristo e vai continuar por longos e longos séculos. Tranquilo? Bom, olha só. Para a gente finalizar um pouquinho, eu vou te falar sobre a cultura e sociedade, tá? Na China antiga, a maior parte das terras pertenciam aos nobres. Lembrando que a gente também tinha escravizados lá, que eram feitos escravos em questão de guerra. Já te expliquei isso várias vezes, tá? Os camponeses arrendavam terras e pagavam em serviços e com parte da produção. Aos camponeses havia a exigência de pagar impostos ao governo real. Além disso, todos os anos eles deveriam prestar serviços de manutenção e construção de edificações públicas, como pontes, estradas e fortificações, pelo menos durante um mês. Vem aqui comigo então. Olha só, os camponeses eles vivem, eles precisam pagar impostos para os nobres e também ao Estado, né, ao monarca, ao imperador, dependendo do período histórico em que eles estão. Mas olha só que interessante, por um mês em todo o ano, eles teriam que parar os seus serviços para trabalhar nas funções públicas, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado, né? E eu dei só uma pincelada ali a respeito dessas dinastias. É bem vasto esse conteúdo e você pode ampliar aí com suas pesquisas e também utilizando os nossos materiais. Para você fixar esse conteúdo, eu vou te passar uma atividade. A atividade está na página 203. Você pode fazer a atividade número 3 e número 4. Ok? Bom, eu agradeço a sua atenção. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima!